O Extensão Doc traz o pensamento vivo do peruano José Carlos Mariátegui, em homenagem aos 80 anos de Os Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, considerada a mais importante obra marxista latino-americana, reeditada no Brasil. Para conhecer as contribuições de Mariátegui e decifrarmos o enigma da América Latina, entrevistamos o historiador Rodrigo Medina Zani. Com a morte do pai em 1907, com apenas 13 anos, não tem esperanças de continuar os estudos. Aos 14 anos, inicia sua vida de trabalhador e de autodidata. A origem do Mariátegui é um componente fundamental para entender o desenvolvimento da sua concepção teórico-política. Em dezembro de 2008, o Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba antecipou a comemoração dos 50 anos da vitoriosa Revolução Cubana no Memorial da América Latina. Neste ato de solidariedade, brasileiros e cubanos apoiam o direito à autonomia dos povos, a luta contra o embargo econômico, a libertação dos 5 patriotas cubanos e o auxílio contra a devastação de 3 furacões em 2008. Meus pais são fundadores da vanguarda popular revolucionária. E aí eles se incorporam à luta e tal, e eram responsáveis pelo material bélico da organização. E foi assim que eu acabei entrando. Vocês foram para Cuba e por que Cuba? Então, aí depois quando começou realmente o regime militar forte, os combates e tal, nós acabamos caindo preso em Atibaia. A coragem, a valentia, a dignidade com que o povo cubano se portou diante daqueles acontecimentos todos, teve uma influência muito grande em todo o processo revolucionário da América Latina. Quais são hoje as expectativas da Revolução Cubana? Eu tenho a opinião de que Cuba tem resistido heroicamente 50 anos, né? Faz 50 anos de revolução, são 50 anos de resistência. Quando eu cito Milton Santos, para pensar o lugar a partir do lugar da nossa vivência, justamente é uma chamada, eu acho, para o conhecimento que ainda é muito superficial no Brasil sobre o próprio Brasil, né? A Elis Regina já cantava, né? O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Eu achava, como professor, eu estava enganando os alunos, porque não basta ser um professor. O problema todo é a escola toda, é a totalidade da escola, é a totalidade do curso. O professor, ele vai apenas dar a vara de pescar, né? Ensinar a pescar, e o estudante que pesque. Do anticurso é quebrar as ilusões, tanto naquilo que é o jornalismo hoje, quanto um pouco o que é o Estado brasileiro, o que é a sociedade brasileira. Nós temos que encarar que nós somos parte de uma sociedade escravista, totalmente desigual, absolutamente injusta, e que o jornalismo reflete um pouco tudo isso. Nós temos que aceitar essa realidade. Em um momento, na pesquisa, eu imaginei que a gente pudesse chegar tão próximo de uma mulher, no momento em que ela aborta, como a gente chegou. Para Daniel Ben Said, mesmo derrotados, os revolucionários de 1968 não se renderam. Quem são os irredutíveis hoje? Os que lutam. Tem muitos. Vai das mobilizações da juventude, que ganhou 2 anos atrás uma das poucas vitórias sociais dos 15 últimos años. Bueno, la crisis es mucho más que simplemente el fin de un ciclo de crecimiento como el que vivió el capitalismo mundial entre el 2003 y el 2007. Es posiblemente también más que el fin del ciclo neoliberal de conjunto, el que tiene lugar desde el comienzo de la década de los 80 en adelante.
palavra dekasegi quer dizer, ela veio de origem do próprio Japão, como sair do local de casa para amealhar capital, ou seja, ir em busca de dinheiro. Era para conhecer a cultura, né? Eu, como descendente e neto de japoneses, não teria uma oportunidade de ir e conhecer, né, meus ancestrais, né, o local que eles viveram. No Japão, assim, mesmo tendo o olho puxado, assim, eles achavam que eu era fora deles, eu não pertencia na sociedade deles. Mesmo que, como eu não falava japonês, eu sentia muita discriminação. Os caminhos da pesquisa em língua portuguesa. O primeiro programa da série Língua Portuguesa no Mundo, Desafios do Século XXI, traz as questões contemporâneas na produção científica internacional sobre a quinta língua nativa, com mais de 200 milhões de falantes. O ensino do português e o contato entre as comunidades de língua portuguesa tem aumentado bastante nos últimos anos, por via também do maior conhecimento entre as comunidades imigrantes. O acordo ortográfico em questão, a unificação da língua portuguesa. O quarto programa da série Língua Portuguesa no Mundo, Desafios do Século XXI, apresenta as diferentes opiniões de especialistas na língua portuguesa no Brasil, Portugal, África e Ásia sobre a implementação do acordo ortográfico, curtido em 18 anos de polêmica. Na verdade, ainda precisa haver um novo currículo e uma nova preparação dos professores, porque, no geral, os currículos não estão satisfazendo as necessidades do momento. Voltemos ao século XIX, quando o mundo árabe era dominado pelo Império Otomano e muçulmanos, judeus e cristãos conviviam em paz, em territórios sem fronteiras, e quando a Palestina era um território ao sul da província de Damasco. A Palestina fazia parte do Império Otomano. O Império Otomano que englobava todas as regiões árabes no início. Meus filhos, muito sofrem também. Ele, Mahmoud, quando chegou para Campo, ele tem 3 meses. Hassan, 3 anos. É muito difícil para eles, como vida lá, muito ruim. Não tem coisas brincar, não tem escola, não tem coisa limpa. Tudo difícil para eles.